aulas presenciais, ele faz questão de dar um resumo em vídeo lá no canal dele. Então, eu penso que ele também já partilhou convosco o link desse canal ou o nome, que é simplesmente Samuel Vitorino no YouTube. E os conteúdos teóricos você também encontra no site dele, samuelvitorino.org. Os conteúdos teóricos, basicamente, é onde vocês vão encontrar todos os guiões, porque além da análise de variabilidade, vai ter outras matérias que virão ao longo do ano letivo, a nova, a correlação e regressão. Todas elas vão ter guiões. Os guiões são propriamente a maneira como cada exercício deve ser resolvido. Então, se você já tiver isso de antemão, no teu caderninho, guardado, escrito, imprimido, de qualquer forma que for, vai facilitar muito. Logo, o outro passo é passar para o caderno todos os guiões para a interpretação dos exercícios. Cada guião tem uma particularidade diferente, então é sempre necessário ter à mão esse guião para poder resolver o exercício, tal como o professor gosta que seja resolvido. O passo a seguir é entender os conceitos básicos, tal como amostra, variável, população, e saber a classificação, sobretudo, da variável, porque esse exercício, essa parte do exercício de caracterizar a variável, não só vai ser pedida agora, na análise de variabilidade, mas como em todos os exercícios que vierem depois. Antes de fazer o que propriamente o exercício pede, terão que passar pela classificação da variável. Então, quanto mais cedo esses pormenores estiverem já fincados na cabeça, melhor. E o último passo para este nível de matéria em que estamos é fazer a interpretação de forma curta e objetiva, priorizando sempre que possível os dados de destaque. Mas, a posterior, vou entrar em certos detalhes do porquê desta dica para melhor compreensão. A seguir, eu fiz questão de trazer alguns conceitos, como eu disse, que são importantes de saber. Penso que está a mudar, né? Ok. Que são importantes de saber relativamente à população, amostra, variável e suas classificações. Saber a diferença entre as duas frequências, a absoluta e a relativa, porque quando pedirem, vais precisar saber o que é uma absoluta e o que é uma relativa, para poderes calcular. E também o desvio padrão, porque quando tiveres a fazer a tua explicação, quando tiveres a interpretar o exercício, será necessário teres domínio daquilo que é o desvio padrão para saberes como é que vais interpretar. E coloquei também aqui a fórmula da frequência relativa. Na verdade, o professor coloca também na prova, mas não quer demais. Frequência relativa é igual à frequência absoluta sobre o tamanho da amostra, vezes 100, porque a frequência relativa mede-se em porcentagem. Indo um pouco mais adiante, nós temos os métodos de amostragem. Penso que o professor, de uma maneira teórica, falou sobre isso, né? Os métodos de amostragem serão todos aqueles usados para a seleção de indivíduos a partir de um grande conjunto, que é a população. Esses indivíduos vão ter que estar agrupados de acordo com uma certa característica, que é a variável. O método de amostragem é a parte da matéria que é mais teórica, mas a pessoa pode cobrar de uma forma, em forma de perguntas abertas, né? Importante saber aqui é que existem métodos probabilísticos e não probabilísticos. Nos métodos probabilísticos, cada indivíduo vai ter uma igual probabilidade de fazer parte da amostra. E são esses métodos que, para quem faz estatística de forma um pouco mais aprofundada, que não é o nosso caso, porque para a medicina nós temos um certo objetivo, é nesse método probabilístico que são feitos os cálculos, por exemplo, na amostragem estratificada e na amostragem sistêmica. Para quem tiver curiosidade, depois é só ir pesquisar no canal do YouTube do professor, que ele ensina muito bem como fazer isso. Os métodos não probabilísticos, que são os que nossos exercícios, na verdade, mais adotam, né? Que vai à escolha da pessoa que está a formular o exercício. A maior parte das vezes que nós resolvemos, o professor ele mesmo é quem cria com dados fictícios, então ele usa mais métodos de amostragem não probabilísticos, que são de critério mais fácil. Então, indo mais naquilo que é o nosso objetivo mesmo aqui hoje, que são resolução de exercícios, é importante falarmos da tabela de frequência. E eu gostaria de deixar aqui um ponto muito necessário, que é o seguinte: interpretar a tabela de frequência é diferente de interpretar ou de fazer análise de variabilidade. Num exercício que te derem, será que mudou? Ok. No exercício que te derem, um dado exercício que te derem, que seja real ou fictício, o primeiro passo que vais precisar fazer é interpretar a tabela de frequência. Tabela de frequência é essa que tu vais ter que construir, ou já te será dada. E para construir a tabela de frequência, vamos ter em conta as
variáveis. Variáveis essas que podem ter categorias pré-definidas ou não ter categorias pré-definidas. Para as variáveis que não vão ter categorias definidas, a gente vai precisar recorrer à teoria normal de distribuição de Gauss para poder categorizar as variáveis. Para poder, então, atribuir aquilo que estará acima da média, aquilo que estará na média, que é basicamente a teoria de Gauss, e aquilo que estará abaixo da média. É graças a essa teoria de Gauss que vamos permitir classificar, então, ordenar as nossas variáveis. E, através dessa teoria de Gauss, o resultado da soma, a fórmula, né, é média mais ou menos desvio padrão, tal como está aqui escrito. O resultado da soma vai corresponder ao limite superior. O resultado da subtração vai corresponder ao limite inferior. Ou seja, da soma de x, ou média, né, mais ou menos desvio padrão, senti aqui um... Alguém levantou a mão? O resultado da soma da média mais o desvio padrão vai corresponder ao limite superior dos nossos valores que estarão acima da média. E o resultado que virá da subtração da nossa média menos o desvio padrão vai corresponder ao limite superior dos valores que estarão abaixo da média. Mais adiante nos exercícios, o que eu estou a dizer aqui vai fazer um pouco mais de sentido. E para variável com categoria pré-definida, são essas categorias e somente essas que vão ser usadas para classificar as variáveis. Para a interpretação da tabela de frequência, é importante ter em atenção alguns passos. Nomeadamente, tomar em destaque, ou ter como primeiro objetivo teu, colocar em primeiro destaque as categorias com maior ou menor frequência. Até se lembra, foi uma das dicas que eu dei no primeiro diapositivo, né? Quando estiver a fazer a interpretação da tabela de frequência, dar mais ênfase àquelas que tiverem uma frequência maior ou menor. Realmente os destaques. E dar ênfase somente àquelas que tiverem, assim, uma categoria não muito destacável, só quando for necessário. Evitar sempre fazer a leitura de cima para baixo, ou seja, não adianta nada teres uma tabela de frequência com vários dados aí e tu ires interpretando um por um. Isso vai te levar a um erro desnecessário. E a frequência que deve ser privilegiada é a frequência relativa, porque, como bem sabem, nós estudamos dois tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa. A relativa que é expressa em porcentagem, se bem se lembram. E é essa frequência que vamos, então, priorizar para saber, então, qual o valor maior ou valor menor de acordo com a nossa categorização da variável. Por exemplo, nós tivemos a analisar o nível de glicemia dentro do sangue das pessoas que foram, fizeram parte da amostra. Vai nos interessar analisar quem está em situação de alto índice glicêmico, ok? Deixem-me só ver aqui o apontamento do professor. E até uma boa dica, tudo que vocês virem lá no site do professor como conteúdo teórico, se puderem imprimir e ficar convosco, ajuda muito. Então, como eu estava a dizer, usando então como exemplo, por exemplo, o colesterol, o nível total do colesterol dentro do sangue de alguém. Vai nos interessar de acordo com aquilo que nós vamos definir como objetivo. Pronto, fomos na nossa turma, na vossa turma, por exemplo, a turma de medicina do primeiro ano, fomos lá fazer uma colheita para saber como é que está, então, os alunos do primeiro ano em nível de colesterol total, por exemplo. Vamos fazer como é o nome técnico? Esqueci. Vamos pegar o sangue, né, de cada um, as amostras, né, de sangue de cada um, vamos levar para o laboratório, analisar. Depois, todos os resultados vamos colocar numa tabela, que é a dita cuja tabela de frequência. E vamos procurar analisar, então, de todos os alunos que foram, então, que fizeram parte da amostra, quem é que estará com um nível de colesterol alto, quais são os alunos que estarão com nível de colesterol normal, e quais são os alunos que estarão com nível de colesterol baixo. E agora, nosso objetivo é procurar saber se os alunos do primeiro ano quantos alunos do primeiro ano estão em situação alta de colesterol para podermos prescrever medicamentos, outras orientações médicas. Então, quando eu, pesquisadora, tiver a interpretar os meus resultados e eu já determinei que o meu objetivo é procurar saber quantos alunos do primeiro ano estão com índice de colesterol alto, eu, ao interpretar esse resultado, vou me focar ali.
Ou seja, ao interpretar o resultado, eu vou me dizer, não, dos estudos feitos, chegou-se à conclusão que 54% dos alunos estão com índice de colesterol alto. Isso quer dizer o quê? Não vou me atardar em dizer, ah, não, encontramos 12 que estão em nível baixo, encontramos 25 que estão em nível normal, encontramos 54 que estão em nível alto. Não sei se conseguem perceber o que eu quero dizer. O objetivo sempre na interpretação da tabela de frequência é você se focar no ponto que é o teu objetivo de estudo. Se é identificar o valor maior, se é identificar o valor menor, é de lá que tem que se basear a tua interpretação. Não fazer tudo de maneira global. Passando um pouco até aqui. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou bem clara? Podem levantar a mão com este cursor que está ali, para saber quem quer fazer alguma coisa. Ninguém? Posso avançar? Ok. Penso que podemos avançar então à parte prática, né? Tem aqui um exercício que o professor deu-vos lá no Classroom. Aqui também a continuação da teoria, né? Sobre análise de variabilidade, só para não deixar o diapositivo passar dessa forma. Deixa como uma nota consultar o guião de análise de variabilidade. Eu vos peço, colegas, vão mesmo lá no site do professor, consultem a parte teórica da matéria. Enquanto entenderes a teoria, vai ser um pouco mais claro, levares a tua criatividade além, para poder ter uma interpretação fixe dos exercícios. Porque, felizmente, o professor, no conteúdo que ele deixou lá no slide, no site, ele resumiu de forma muito clara. Tem alguns pontos que são mais profundos para pessoas que realmente fazem estatística como um curso e tal, mas mais adiante tem mesmo aquilo que são os nossos pontos-chave como estudante de medicina e é importante ter isso, quer no caderno, quer no computador, uma foto qualquer, mas ter sempre isso por perto vai facilitar muito. Na análise de variabilidade, então, um ponto que podemos considerar alto é o último ponto, na verdade, que é a interpretação do coeficiente de variabilidade, pois ele vai permitir analisar a variação relativa dos dados, perdão, e tirar as últimas conclusões. Últimas conclusões por quê? Porque, como eu disse, interpretar a tabela de frequência e fazer análise de variabilidade são duas coisas diferentes. Para a tabela de frequência, tendo daquelas dicas que eu dei no início, valorizar a frequência de maior ou menor destaque, não explicar todos os detalhes que estão na tabela e evitar citar os detalhes que podem te levar a erros, que são detalhes que não são destacáveis, não tiveram um destaque ao longo do teu estudo.